Olá, meus queridos, estamos com mais uma escola bíblica para você. Oh, glória a Deus! Ficamos felizes que estamos aí dando continuidade a um trabalho muito importante que é traçarmos um projeto, ou a qual traçamos um projeto, né, que é para poder trazer ensinamento para você, conhecimento para você. E nada mais do que falarmos sobre a oração, né? Estamos aí entrando em 2025 e precisamos orar muito. O Brasil precisa de oração, a igreja precisa de oração, os líderes precisam de oração. A coisa tá uma guerra danada, né? Vamos lá, hoje vamos para a nossa aula número 4. Estamos hoje no capítulo 3. No capítulo 3. O título desse capítulo 3 é Diretrizes para o início de uma vida poderosa de oração. Espera só um minutinho só. Vamos lá então. Muitos crentes modernos, frequentemente, pedem um modelo prático ou um plano que os ajude a orar de forma eficaz. De fato, muitos textos enfatizam a importância de orar eficazmente. As Escrituras, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, dizem que algumas orações são eficazes. Isso nos leva a concluir que muitas não são. No mesmo espírito, os discípulos de Jesus fizeram talvez o seu pedido mais importante quando disseram: Senhor, ensina-nos a orar. É verdade, e é triste constatar que muitos crentes estão orando ineficazmente e nem mesmo se dão conta disso. Isso que é o pior de tudo, né? Nesse capítulo, como o nosso propósito é ajudá-lo a incorporar modelos simples que revolucionarão as suas orações. Antes que eu esboce um modelo prático, é importante lembrá-los de dois princípios elementares. O primeiro dele, a leitura regular de uma quantidade significativa das Escrituras é certamente essencial para a sua vida de oração. Ler a Bíblia é importante. Se você ler a Bíblia, você vai desenvolver melhor, você vai entender, né, o que você tem que falar com Deus, ou entender, às vezes, o não de Deus e muitas coisas. Vamos lá? É impossível desenvolver a oração bíblica poderosa sem associá-la às promessas da palavra de Deus. Né? Então, tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, fala que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, ela vem pelo ouvir. Se a gente não tem hábito de ouvir, estamos com um problema sério, né? Muito sério. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Não há vida poderosa de oração sem conhecimento crescente da verdade de Deus. Não existe isso. Né? Não existe isso. Jesus disse uma coisa bem certa. Ele falou que nós não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela é essencial, a leitura é essencial. Outro ponto que eu coloquei aqui também. Vocês não podem ficar fisicamente sadios sem comer uma ou duas colheres de alimento. Da mesma forma, você não pode ser espiritualmente sadio se ocasionalmente ler pequenas porções da Escritura. Gente, a gente tem tempo para fazer tantas coisas, tempo para poder ler livros que não, insignificativos, ver séries, ver novela, ver uma série de coisas. Tem tempo para tudo, menos para pararmos para poder meditar nas Escrituras Sagradas. É sério isso. Vamos continuar. Aqui em João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: essa é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, se você sabe que Ele está te ouvindo, mas como é que você vai saber que Ele está te ouvindo? Essa é a pergunta crucial, né?
Como é que eu vou saber se Deus está me ouvindo? É lendo a Escritura, é participando em comunhão com Deus, com as Escrituras Sagradas e assim por diante. Vamos continuar. Quando conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a sua vontade e então sabemos como orar. Além disso, quando oramos segundo a sua vontade, sabemos que as respostas estarão chegando. Tudo é automático. Simplesmente você vai orar, você vai ler a palavra, você vai estudar a palavra, vai conhecer a vontade de Deus. Aqui, para assegurar-lhe uma vida poderosa de oração, eu faço duas sugestões com relação à palavra de Deus. Primeira, gasta tempo diariamente lendo e meditando na palavra de Deus. Existem inúmeras formas de você gastar tempo. Você tem que se policiar, tem que se autodisciplinar para fazer tudo isso. O corpo não pede isso. A nossa alma, às vezes, pede tantas coisas e esquece do essencial que é a palavra. Então, você precisa se focar, primeiramente. Se forçar, se treinar. Treinar, ninguém gosta de treinar. Todo mundo gosta de jogar futebol. Treinar, ninguém gosta, né? Então, é o treinamento que é o ponto principal. Se não houver treinamento, né? Nós falamos aqui semana passada, semanas atrás aí, sobre treinamento, que o rapaz não gostava de treinar, e a mesma coisa é nós cristãos. Se nós não gostamos de treinar, que é o treinamento é o nosso quarto, o treinamento é o nosso dia a dia. Aí depois quer fazer a obra de Deus, né? Aí fica difícil. Aí tem várias formas, tem leitura diária, tem o seminário que você pode participar, tem a EBD que é fundamental, tem os cursos bíblicos, temos estudo bíblicos. Eu até tenho um canal que sugiro a você, Instituto Didascalo. Entra lá nesse canal e você vai ver os conteúdos que nós temos colocado naquele canal lá, para te ajudar a conhecimento bíblico. Ninguém quer parar nem para ver vídeo, né? Um dia um irmão falou assim, eu coloco 20 minutos de vídeo porque ninguém... Não, eu coloco 1 hora, e quanto for preciso. Se quiserem ver, amém. Se não quiser, não é problema meu. É problema de quem não está ouvindo. Mas quem vai sofrer futuramente? É quem não tem o hábito de ouvir, de parar para ouvir. É o que vai perder. E está perdendo muito. Você não tem dúvida. E você que está me escutando agora, você tem dúvida o quanto você tem perdido não escutando, não se focando na palavra de Deus. Segundo, sugestão. Depois da leitura bíblica, anote o que Deus lhe falou ali. Isso, vai lá, anota tudo que você escreveu. É isso que é meditar na palavra, é você parar, é você ler, é você fazer anotações, é você fazer reflexão ali diante daquilo que você leu para o seu crescimento espiritual, né? Então, tá aí, tá, mano? Vamos lá? Diretrizes práticas para a oração poderosa. Nós temos aqui pelo menos 8, né, diretrizes, e eu queria passar para você aqui. Mas a gente tem uma introdução aqui legal, né? Que fala 3 diretrizes práticas para a oração poderosa de oração. Não, para a oração poderosa, né? E seja preparado para dar a Deus o melhor tempo do seu dia. Não é resto, não. Mas tem pessoas que vão ler a Bíblia depois de um dia de trabalho cansativo, as donas de casa, na verdade, depois que fazem tudo, ver uma série de séries, depois de ler, de fazer outras coisas desnecessárias, se cansam, chegam lá para meia-noite e vão querer ler a Bíblia. Aí vem a desculpa. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu estou cansado. Me dá um sono. Claro, poxa. Dá o pior do dia para ler a Escritura. Vai cansar mesmo, meu amado. Vai cansar mesmo. Eu, particularmente, eu procuro ler e estudar quando eu estou descansado. Eu estou passando um processo de cansaço aí, contínuo, e eu estou lendo muito pouco daquilo que eu já lia, né? Estamos estudando aí, estamos trabalhando, né? Estamos procurando um médico para poder se tratar, para a gente poder estar bem fisicamente, até mesmo para poder conhecer as Escrituras.
Vamos lá. A segunda diretriz prática para a oração poderosa é: tenha como propósito experimentar uma vida de oração balanceada. Tenha um equilíbrio de tudo aquilo que você vai fazer, né? Vamos tentar equilibrar aqueles cinco tipos de oração que nós falamos semana passada e assim por diante. Tudo dentro de um equilíbrio, dentro nada muito além, orar demasiadamente, nem orar de uma forma menor. Não. Orar de uma forma balanceada, dentro daquilo que precisamos conversar com Deus, mas de forma concreta. Além de conversar, tem que aprender a fazer a reflexão. Lembra que nós falamos sobre isso, a meditação? Saber o que Deus quer falar conosco agora? Então, respeite aquilo. Vamos lá. Por último, a terceira, diariamente peça a Deus que eu ensine a orar. Bom, seja humilde, amado. Pede ao Senhor, né? Lembre-se de que você só vai experimentar a oração genuína pela capacitação do Espírito Santo. Sem ele, é complicado sim. Eu concordo com você. Então, por isso que a gente precisa pedir ao Senhor, ensina-nos a orar. Senhor. Os discípulos pediram isso. Parece que as pessoas. Um dia eu fui pregar na igreja, uma igreja que congreguei muito tempo atrás, pessoas muito ignorantes em referência à palavra de Deus. Eu vou ensinar para eles que nós não sabemos orar. Ah, meus irmãos, o cara me chamou para reunião de ministério, né, para poder dizer, para poder me disciplinar, porque eu preguei heresia. Aí eu olhei para a cara dele assim, para esse pastor. Eu disse, olha, ó, você me chamaram aqui para isso. Me dão licença. Você fica aqui uma vírgula, meu irmão. Você me respeita. Eu estou indo embora. Tchau, tchau. Fui embora. Gente, é o cúmulo. Até hoje eu fico rindo disso. Vamos lá. Familiarize-se com os 8 princípios da oração poderosa. Primeira, ore com atitude de autoridade e confiança em nome de Jesus. Nós, aqui, Jesus nos convida a orar assim. Olha, João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz o seguinte: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, temos aqui a certeza. Aí em Hebreus 4:16 disse: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Oração é isso. E ficar debaixo da autoridade, da confiança do nome de Jesus. Confiar em Senhor. Esse dia eu estava pensando sobre isso, né, a importância que tem a gente orar a Deus, a gente buscar a Deus com confiança, acreditar, né, e falar assim, olha, não vai acontecer nada não. Eu sempre falo para o pessoal, e quando eu oro, eu falo assim, não vai acontecer nada não, realmente não acontece nada não. Teve um caso aqui em Chapecó, na igreja, e eu falei isso para irmãos, olha, fique tranquilo que tudo vai se resolver, tudo vai se resolver. E resolveu, está resolvido. É isso aí. Vamos lá. Lembre-se de que suas orações só serão poderosas se você crer que elas são poderosas. Se você não crer, ela não vai ser poderosa. Se você crer, elas serão poderosas. Isso depende da sua fé. A segunda diretriz. Gaste tempo de qualidade permitindo que Deus o sonde para que seja limpo de qualquer pecado ou impedimento. O que é esse tempo de qualidade? É aquele momento que você vai dar para Deus. Não estou falando não estou falando da questão. Lembra que eu falei, não sei se foi aqui que eu falei sobre o Cronos e o Kairos, né? O Cronos é horário regular e o nosso horário é regular. E o Cronos é o horário de Deus, é a qualidade que Deus nos dá no seu tempo. É esse momento, é esse Kairos que nós temos que orar, no tempo de Kairos, não é no tempo de Cronos. Estamos equivocados. Estamos orando muito no horário de Cronos e ficamos lá. Não vai terminar essa oração, não? Senhor Deus, aqui estamos falando, esse horário que não termina, meu Deus do céu. Eu farei uma hora, tô aqui. Aí, isso não vai dar qualidade.
Isso vai dar cansaço, né? Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem as confessa o abandona e encontra misericórdia. É esse momento que nós vamos encontrar paz e vamos limpar nosso coração. Vamos lá. Vamos lá. Número 3, né? Peça especificamente que Deus o encha e o unja com o seu espírito. Aqui está dizendo o seguinte: seja cheio do Espírito Santo. Lembre-se de que você está prestes a embarcar no ministério que requer poder do Espírito Santo. Determine-se a ser sensível aos toques, a responsabilidade que Deus lhe dá à medida que você ora. Romanos 8:26 diz: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é, vamos ser sensíveis quando formos orar. Vamos pedir que o Senhor nos encha. Senhor, Espírito Santo, me encha de Ti, Senhor. Você não pode orar com qualquer poder, sem a plenitude do Espírito de Deus. Assim como não pode levantar uma locomotiva fisicamente. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa que você não pode levantar uma locomotiva, que você não pode orar sem o Espírito do Senhor. Número 4. Determine-se a orar com fé e expectativas genuínas. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24 diz: respondeu-lhe Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá e que diz, assim será feito. Portanto, lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, assim lhe sucederá. Ora sem crer, então não adianta nem orar, não precisa nem orar, é melhor nem orar, né? Não é melhor nem orar. Então, use a palavra de Deus para saber a vontade de Deus na oração. Na oração, já falamos aqui sobre isso, né? 1 João, capítulo 5, versículo 14 a 15. Orar sabendo, conhecendo qual é a vontade dele na oração. É muito importante lembrar que a fé deve ser uma escolha, mais do que um mero sentimento. Muitas vezes você terá que escolher crer e continuar orando em detrimento das circunstâncias e sofrimentos contrários. Quer dizer o quê? Mesmo que as situações estejam difíceis, complicadas, mas você está orando porque você crê que Deus lhe dará o escape, que lhe dará a solução. Mas você orou amanhã, a solução não veio. Não tem importância, você vai continuar orando, né? Independente, você vai continuar buscando a Deus, ou buscando o Senhor, porque você crê. Isso é fé. Isso é orar com fé, né? Com expectativas genuínas da fé. 5. Peça a Deus que impeça a influência de Satanás sobre você e sobre o que você ora. Entendeu? Não adianta somente orar, Senhor, me livra, meu Deus. Não, Senhor, vem agora sobre mim, agindo de forma soberana sobre a minha vida. É assim que tem que orar. E peça a Ele para impedir que Satanás e seus demônios venham sobre você ou sobre aquilo que você está orando, sobre minha família, sobre algum negócio, enfim. Deus nos deu a autoridade. E, portanto, precisamos assumir ela, tomar posse dela, em nome de Jesus, ok? Oração não é só como nos preparamos para a batalha. A oração é a batalha. Nunca se esqueça disso, tá bom? Oração é a batalha. Temos aí um filme que eu queria sugerir para você. Eu vi ele, eu nunca consegui ver esse filme. Impressionante. Aí um dia eu parei tudo para ver filme, porque eu também preciso muito disso. Eu não consigo ver filme agitado. Quarto de Guerra. Se você não viu ainda, vê esse filme. Lá você aprendeu que a oração é verdadeiramente uma batalha. Número 6. Peça a Deus fervor em sua oração.
Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ore um pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Fazer jejum periodicamente pode ajudá-lo a ser mais fervoroso e poderoso na oração. Quando começar a orar, creia que Deus pode enchê-lo de uma intensa paixão e amor próprios dele. Jejum é muito bom, por quê? Porque o jejum e a oração, elas vão fechar, né? Hoje mesmo à noite, né? Hoje à noite na igreja, né? Estamos fazendo essa mensagem para poder ser enviada a ela para o dia 5, e onde vai ser a nossa primeira ceia. Nós vamos pregar sobre isso, né? Vamos pregar uma série de mensagens falando sobre as armas com as que lutamos. E hoje vamos falar sobre jejum, né? A importância do jejum. E o jejum é importante junto com a oração. Por quê? O jejum vai dizer o seguinte: eu estou jejuando, aí você vai ver algo para fazer de errado, você vai, opa, eu não posso fazer isso, eu estou em jejum. Não, jejum, estou em jejum. Aí vai, isso vai trazendo hábito ao teu corpo, ao teu espírito de dominar o seu corpo. E aí a consequência é bênção sobre bênção. Faça isso, né? E é uma forma de você colocar mais fervor aí, mais fogo nessa oração tua aí. Número 7, das 8, agora número 7. Seja o mais específico possível. Paulo diz em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orações gerais têm resultados pequenos. Orações específicas movem montanhas. Peça a Deus que lhe conceda pedidos específicos que são baseados nas Escrituras. E evitar aprender a orar através das Escrituras. Não entra nessa de orar por orar, não. Tudo tem que ter específico. Seja específico da sua oração. Monte ali. O Espírito Santo, nós falamos, peça o Espírito Santo para te ajudar a montar ali um momento de conversa com Deus. Vai ser legal. Mas seja específico, para de querer encher linguiça na oração. Gente, tem uma coisa que eu não consigo engolir, de hipótese alguma, é aquelas orações, as pessoas pegam o microfone dentro da igreja e começam a falar de tudo que não deveria falar no microfone. Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que lá na igreja não tem esse problema. Um dia eu fui fazer trabalho de oração, o irmão queria que eu fizesse oração de, quando eu fosse não, oração de joelho, cada um vai dobrar seu joelho sem microfone. O microfone só vai servir quando for acabar o trabalho de oração. É assim que tem que ser feito. Cada um fazer a sua oração, nada de ficar lá, oh, Senhor, aquele irmão, aquela irmã, e ainda fala nome de pessoas. Pelo amor de Jesus. Para terminar aqui, as diretrizes. Número 8. Com relação aos seus pedidos principais, busque encontrar parceiros comprometidos que vão se unir e concordar com você em oração. Mateus 8, 18 e 19 diz: também eu lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Que coisa boa. Procure alguém para ajudar sobre aquela causa. Procure alguém para poder estar em oração com você sobre aquela causa. Né? Você está orando, o fulano orando, os dois estão concordando e a bênção vai chegar. Isso é muito importante. Então, se você tem dificuldade, está sozinho numa batalha, não fica sozinho na batalha. Convide alguém. Se quiser, eu estou aqui à sua disposição, é só mandar o comentário e a gente fará junto aqui. Eu vou te dar meu Instagram, a gente vai conversar e vai ser bênção pura. A gente vai ajudar aqui, né? Eu, particularmente, sempre digo que quando eu entro na batalha de oração, quem me conhece aí, vocês aí de outros ministérios aí, do outro ministério aí, sabe que quando eu entro na batalha, eu entro para ganhar, né? Eu ganhou a batalha agora, ganhamos a batalha agora, né? E a batalha era praticamente vista como impossível, mas ganhamos a batalha. Estamos continuando orando para que a batalha seja mantida, porque a batalha está ainda em andamento, né? Não é que você orou e as coisas funcionou que você tem que parar de orar, não. Mais ainda, tem que orar muito mais ainda. É batalha. A gente ganha a batalha fácil.
Porque nós temos a estratégia da Escritura, do poder de Deus. Vamos terminar aqui? Antes de tudo, lembre-se de que uma vida poderosa de oração é o único meio de crescer num relacionamento dinâmico com o Pai. A oração genuína não é um ritual ou um exército, mas é o cerne de um relacionamento poderoso com Deus. De fato, a oração é o relacionamento. À medida que você se familiariza com os 8 princípios de oração, Deus transformará a maneira como você ora. Antes de começar seu tempo de oração, gaste alguns minutos lembrando-se de todos os princípios básicos da oração poderosa. Peça a Deus que o ajude a orar de acordo com os princípios bíblicos da oração genuína. Quanto mais você incorporar tais princípios, mais o Cristo que habita em você orará através de você, certamente milagres acontecerão. Nos capítulos anteriores, seguinte, examinaremos os modelos bíblicos para conduzir sua vida de oração diária. Lembre-se, se você comparecer ao treino diário, Deus lhe ensinará a oração. Então, fique ligado para domingo que vem, para a gente poder falar sobre os modelos bíblicos para nos conduzir a uma vida de oração diária, tá bom? Mas para isso precisa que você fique no treino até o final. Não pode sair do treino. Vamos treinar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e treina. Vamos terminar com as perguntas para discussão e reflexão. A primeira dela. De acordo com Mateus capítulo 4, versículo 4, Romanos capítulo 10, versículo 17, 1 João capítulo 5, versículo 14 a 15, por que as escrituras são tão importantes para a saúde espiritual e para a oração poderosa? Por quê? Então responda aí. Número 2. Descreva 2 maneiras de encontrar Deus quando você ler sua palavra. Então aí você vai ver 2 maneiras aí, vai descrever 2 maneiras de você encontrar Deus quando você ler a sua palavra. E por último, a terceira em suas próprias palavras, brevemente cite e descreva os 8 princípios de oração poderosa. Então tá aí, terminando mais uma aula abençoada. Hoje fomos bem dinâmicos, como está sendo bem dinâmica ainda a aula a partir de agora, Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com você e te ajudar nesse processo de crescimento espiritual. Bom, queridos irmãos, até domingo que vem, estaremos aqui novamente para trazer mais uma aula sobre o livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Deus lhes abençoe. Até domingo que vem para mais uma aula. Amém.